de que pessoas com sintomas ou com temperatura acima do normal não embarquem rumo a Portugal. Olhamos nesta altura também para a situação de uma família de turistas portugueses. Está em Itália, mais precisamente em Florença. Em direto ao telefone está Cláudia Seabra. Cláudia, muito boa tarde. Há pouco ouvíamos passageiros que estavam a chegar aqui ao Porto, a Portugal, que diziam que estava tudo tranquilo, pelo menos em Milão. Com que cenário se deparou por aí, em Florença? É assim, eu cheguei na sexta-feira no voo da TAP ao fim da tarde a Milão e, de facto, fomos controlados à entrada, mediram-nos a febre, mas não houve mais nenhum tipo de controle. Entretanto, eu ia dar aulas à Universidade de Milão e recebi um e-mail no domingo dizendo que as universidades tinham sido fechadas, tal como as escolas, e, portanto, cancelaram a minha missão de ensino. Entretanto, viemos para Sul, como tínhamos planeado, porque eu só iria dar aulas agora no final da semana. Viemos para Sul e só quando começámos a vir para Sul e começámos a ouvir as notícias percebemos, e depois desse e-mail, percebemos que de facto havia um estado de alguma emergência. Nós não sentimos nada de especial nem em Bolonha, nem em Florença, nem Siena. A única situação que nós ouvíamos era mesmo as notícias de algum alarido à volta da situação dos casos de contágio. Nas farmácias tentámos comprar máscaras e gel desinfetante e dizíamos que estavam esgotadas há mais de uma semana e que não sabiam quando é que o estoque ia ser reposto. Entretanto, agora mais para o final da semana começámos também a perceber que nos supermercados vários produtos da primeira necessidade, nomeadamente produtos frescos, laticínios, estavam a escassear. E percebemos depois pelas notícias também que tinha a ver com o facto de estarem a impedir o transporte de produtos frescos de norte para sul. Portanto, no sul, de facto, nós não notámos grande diferença. A única coisa que grandes situações diferentes do normal. Era só pelo aquilo que ouvíamos nas notícias, numa fase inicial em relação às situações de contágio. Neste momento, aquilo que se fala muito aqui tem a ver com o impacto que isto está a ter na economia, nomeadamente no turismo, porque, de facto, a Bolsa italiana e o impacto económico têm sido muito fortes. Neste momento estamos a ir para Norte, para Milão. Não tem receio, Cláudia? Não tem receio de ir para a região com o maior número de casos de coronavírus aí em Itália? É óbvio que tenho receio. Aliás, estou com 3 filhos pequenos e, portanto, é uma situação que me preocupa. Nós na segunda-feira, enviámos um e-mail à TAP para tentarmos antecipar o voo para irmos para Portugal. A TAP respondeu-nos ontem, dizendo que poderíamos ir hoje comprando os bilhetes por 500 euros. Obviamente que, decidimos não ir. Nós estamos com algum receio, mas temos tomado algumas precauções, nomeadamente lavar muitas vezes as mãos. Temos também sempre ficado em apartamentos, portanto temos evitado lugares muito públicos, nomeadamente restaurantes, museus, porque no sul os museus ainda estão abertos, ao contrário do norte, e portanto temos evitado este tipo de situações. Creio que desta forma vamos tentar minimizar os riscos. Também estou em contacto com um professor da Universidade de Milão, e ele diz que em Milão está tudo relativamente normal, apesar de estar tudo fechado, as ruas desertas, mas que está tudo, de alguma forma, dentro de alguma normalidade. Nós sabemos que algumas cidades foram fechadas, totalmente, mas que a partir de segunda-feira se prevê que as coisas vão regressando à normalidade. Nós, entretanto, hoje temos contactado as direções, porque eu e o meu marido somos professores. Os meus filhos estão em idade escolar e, portanto, tentámos contactar as direções das escolas para saber o que é que íamos fazer. E o que é que vos foi dito? No meu caso, a Universidade de Coimbra, sou professora da Universidade de Coimbra, imediatamente disseram que não havia problema nenhum, que ficassem em quarentena, porque é essa a informação que eles estão a dar aos alunos que vêm de Itália e, portanto, obviamente, para os professores seria o mesmo caso. No caso dos meus filhos, alguns pais, sabendo que estávamos em Itália, já tinham contactado a escola para saber o que é que a escola ia fazer. Portanto, os pais dos colegas já estão com alguma preocupação em relação a esta situação. E, no caso das direções das escolas dos meus filhos, recomendaram também fazermos quarentena. E vai cumprir essa quarentena, Cláudia? Claro que sim, 2 semanas de quarentena. Aliás, falámos com o nosso médico e ele, de facto, também nos recomendou fazer essa quarentena, apesar de não termos nenhum tipo de sintoma. Mas o que é facto é que
Sabemos também que o maior período de contágio é precisamente quando não há sintomas e sabemos também que há pessoas que, não tendo sintomas, são de qualquer das formas portadoras do vírus. No meu caso, o meu marido, que é professor do ensino básico do segundo ciclo, quintos anos e sexto ano, foi contactada à DGS, foi contactada à linha 24. A informação que nos deram foi que fosse trabalhar a partir de segunda-feira, mas que evitasse o contacto social, quer que isso seja numa escola, um professor com alunos de quinto ano, 10 e 11 anos. Creio que não será. Ficou surpreendida por essa informação que lhe foi dada? Muito. Fiquei muito surpreendida, tendo em conta que estão a ser tomadas medidas de segurança em toda a Europa e Portugal recomenda-nos ir trabalhar, evitar o contacto social. Ora, tendo nós professores, não sei como é que isso é possível, não sei como é que isso se faz, evitar contacto social. De qualquer das maneiras, nós decidimos por uma questão, de qualquer das formas a DGS também diz que fica à nossa consciência. Ora, a nossa consciência dita-nos que nós devemos ficar resguardados e evitar qualquer possibilidade de contágio público. E não queríamos ficar bem com a nossa consciência, sabendo que podíamos de alguma forma provocar um surto. E portanto, o seu marido, apesar da indicação não ser de quarentena, irá também, depreendo, cumprir esses 14 dias em casa? Exatamente, vai pedir uma baixa médica com as penalizações que isso significa no ordenado e vai ficar em casa, porque o nosso governo, de facto, diz-nos que, apesar de estarmos numa zona altamente, perigosa neste sentido, se fôssemos trabalhar evitando o contacto social. Cláudia, é essa a indicação que o Estado para nos dá. terminarmos, se fosse hoje, teria cancelado essa viagem à Itália? Sim, certeza absoluta. Até porque o grande motivo que me trouxe aqui, que foi dar aulas na Universidade de Milão, numa missão de Erasmus, foi cancelada e, portanto, eu nunca teria vindo, obviamente, muito menos sabendo que poderia pôr em perigo a minha família, nomeadamente filhos pequenos, como é lógico. Cláudia Seabra, agradeço o seu testemunho, também este alerta por parte desta cidadã nacional sobre as indicações que estão a ser dadas consoante se é um professor universitário ou, no caso, se é um professor do ensino básico, que, no caso desta família, foi dito que poderia ir trabalhar sem cumprir qualquer período de quarentena. Vamos também olhar para a situação